Opa, tudo bem? Seguinte, eu fiquei um tempinho sem fazer vídeo, quase uma semana, hein? Mas é porque eu tô meio ocupado na real ainda. Eu não tô super folgado, mas vou fazer agora, quando eu terminar minhas tarefas aí vai dar pra fazer mais. Mas eu fiquei de fazer uma questão que me pediram nos comentários, que é do ITA, de Química 2015, questão 27, vai aparecer aí. Desculpa. É uma questão da parte de átomo de Bohr, essas coisas assim. Em geral parece um assunto mais de física, mas envolve química também. A questão é meio estranha, eu vou falar porque eu considero que tem alguns problemas na formulação dela. Como não é divulgado um gabarito para as questões discursivas pela própria banca, tu não sabe o que eles consideraram na época, mas meio controverso. Tem umas alternativas que os cursinhos falaram, mas eu fui atrás do que eu acho que eu acho mais plausível, ok? Então, vamos para a questão 27. Bem, como vocês viram aí, o que a questão 27 tem duas letras, a letra A e a letra B. Ela é uma questão aberta. A letra A, vocês viram ali, que ele pede para deduzir a fórmula do momento angular no átomo de Bohr, de um elétron que esteja no nível N. Bem, aí está o primeiro problema para mim, que é o seguinte: quando Bohr deduziu as órbitas de um elétron no átomo de hidrogênio, ele não deduziu o momento angular. O momento angular é uma hipótese para funcionar. Tem três hipóteses que o Bohr considera. A primeira hipótese é a da física clássica, que pode aplicar os princípios da física clássica no átomo de hidrogênio. Essa é a primeira hipótese que ele considera para montar o átomo de hidrogênio no átomo de Bohr. A segunda hipótese é justamente a quantização do momento angular, que essa hipótese não é uma coisa assim provada, é um negócio que é uma hipótese para funcionar. É a quantização do momento angular. Momento angular. Então, provar isso já é meio bizarro já por isso. Eles pedindo para provar um negócio que é uma hipótese não faz muito sentido, né? E a terceira hipótese é a da energia, da conservação da energia, e que envolve o efeito fotoelétrico, que é que quando tem uma troca de órbita, o átomo absorve energia e na volta ele libera energia. Essa energia é dada por HF, que é a hipótese do efeito fotoelétrico, ok? Essas são as hipóteses do Bohr, as três hipóteses que ele considera para resolver o problema do átomo de hidrogênio e as séries de espectroscopia que se via no átomo. Então, o que acontece? Essas informações que eu estou pegando não estou tirando da minha cabeça. Isso é de livros didáticos, no caso do próprio Moisés. Eu estou pegando informações do Moisés, que é um livro reconhecido de física do Brasil, de um escritor, de um físico da FRJ, e o que ele fala no livro é justamente isso. É que a quantização do momento angular não é uma coisa que foi provada, é uma hipótese. E eu posso afirmar que, por exemplo, no IME, é o livro, inclusive, que é usado nas cadeiras de física, é o Moisés. Então, ele é um livro de base forte e que tem autoridade para falar. Então, já está estranha aí a questão. Mas, vamos supor, o que o Bohr fez? Só para tentar mostrar que talvez fosse isso que ele quisesse. Não tenho certeza. Mas o que o Bohr fez? Bem, ele primeiro usou a hipótese da física clássica. Então, ele pegou um átomo, considerou que ele está numa órbita circular e tem um elétron aqui. Da condição de órbita circular, eu tenho uma força elétrica que age como força centrípeta. Hipótese de física clássica, né? Então, a força elétrica é 1 sobre 4π ε0, a multiplicação das cargas, aqui é um E+, né? Sobre a distância, que eu vou chamar de Rn, porque na órbita N, ao quadrado. Isso é mvn ao quadrado sobre Rn. A massa do elétron, no caso, né? O Vn é a velocidade na órbita N e Rn o raio da órbita N.
corto aqui, eu fico que mvn ao quadrado é 1 sobre 4π ε0 e quadrado sobre Rn. Ok? Ele isolou isso aqui. E aí ele fez o quê? Energia, que é a terceira hipótese. Ele considerou o seguinte: a energia mecânica do elétron vai ser a energia cinética mais a energia potencial elétrica. A energia cinética vai ser mvn ao quadrado sobre 2 mais 1 sobre 4π ε0 produto das cargas sobre Rn. Isso é a energia potencial elétrica. Aqui ele substituiu o mv quadrado daqui para cá, ó, e aí ficou com 1 sobre 8π ε0 e quadrado sobre Rn menos e quadrado sobre 4π ε0 Rn. Ou seja, dá uma energia negativa, que faz sentido, quer dizer que é estável, e quadrado sobre 8π ε0 Rn. Tá? Então ele chegou nessa energia de órbita do elétron, em função do raio dele. Fica em função do raio da órbita dele. Aí ele fez o quê? Um salto. Vamos supor que o nosso elétron salte do nível N para o nível M. O que vai acontecer? Ele saltou para cá e depois na volta ele vai liberar uma energia, ok? Vamos considerar a volta. Na ida ele absorveria, mas vamos considerar a volta, não tem diferença. Pode ser na ida que absorve energia, tá? Vamos considerar a ida que ele absorve uma energia HF. Enfim, a energia da absorção no fim é EM, menos a energia inicial que é EN. Isso vai ser a energia absorvida, HF. EM vai ser o quê? Vai ser menos E quadrado sobre 8π ε0 Rm menos E quadrado sobre 8π ε0 Rn. Isso HF. Daqui a gente tira o quê? E quadrado sobre 8π ε0 vezes 1 sobre Rn menos 1 sobre Rm é igual a HF. Chegamos nisso aqui. Ponto. Parou. Não tem mais o que fazer. Aqui tem duas coisas. Ou tu considera a hipótese da quantização do momento angular, ou o que o Bohr fez foi o seguinte: ele viu o que era empírico. Isso não é provado, isso é empírico. Existia uma série de espectrometria do átomo de hidrogênio e já tinham notado o seguinte, que 1 sobre o comprimento de onda emitido era igual a constante de Heisenberg sobre 1 sobre m ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. Ou o contrário, depende, enfim, né? Ou seja, ele notou o seguinte: como f aqui é c sobre lambda, ele notou o seguinte: se eu isolo o lambda aqui, se eu botar o lambda aqui, né? Eu vou ficar aqui e ao quadrado sobre 8π ε0, 1 sobre Rn menos 1 sobre Rm, é igual a Hc sobre lambda. Só que 1 sobre lambda do empírico era isso aqui. Então dá HCRH, 1 sobre n ao quadrado menos 1 sobre m ao quadrado. Só substituir o m e o n para trocar. Ah, e isso aqui no negócio, eles eram inteiros. São inteiros. Foi o que foi notado na época, experimentalmente. Eram sempre inteiros. Que era a diferença dos níveis de energia que era emitida, né? Com isso, o que o Bohr notou? Poxa, olha só. A gente tem uma constante aqui. Tem uma constante aqui. Aí tem uma divisão de inversos. Tá, faz todo sentido. Então, o raio n, ele vai ser uma constante vezes n ao quadrado, para condizer com isso aqui. E o n seria algo inteiro. Então, os raios são quantizados. A hipótese que a gente pode considerar a segunda, ou é que o raio é quantizado, ou que o momento angular é quantizado. Como ele pedia para provar o momento angular, eu suponho que talvez fosse isso que ele quisesse. Não sei exatamente, porque não tem como saber o que a banca corrigiu. Mas isso é uma hipótese que ele queria, talvez. Eles queriam que tudo chegasse nisso e mostrasse depois que o momento angular era quantizado. Mas aqui era uma hipótese, ele não tem como provar que isso aqui é igual a isso. O Bohr supôs, ele fez uma hipótese e utilizou disso. Não tem como provar.
Mas com essa hipótese, que faz sentido essa coerência, essa relação aqui, que é uma coisa empírica, isso é empírico, com uma coisa algébrica da física, né? Com a física, ele chegou a uma conclusão ali, tá? Tranquilo. Com isso aqui, ele chegou. Tem mais a outra conclusão aqui, que é as constantes, né? Da conclusão das constantes, a gente fica aqui e quadrado sobre 8π epsilon 0. O A0 eu posso puxar para fora aqui se eu considerar. Isso vai ser HCRH. Isto. Aqui tem outra conclusão que tu pode tirar, que é a relação das constantes, tá? Com isso aqui, eu conseguiria até tirar um valor pro A0, que é a constante, né? Porque a constante de Heisenberg já se sabia na época. Tá, mas o que eu quero fazer agora? Eu quero tentar conseguir o A0 em função de constantes fundamentais, para poder fazer o momento angular. Porque o momento angular eu preciso da massa, da velocidade e do raio. O problema é que a velocidade eu consigo em função do raio, eu já tenho aqui em cima. Então eu preciso achar o raio, eu preciso achar o A0. O A0 em função de constantes fundamentais. E não, no caso, a constante de Heisenberg, que não é fundamental, ela é empírica. Tá, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar outra hipótese da física clássica. Eu vou considerar que eu estou numa órbita n e eu vou para uma órbita n mais 1. Da energia ali que a gente fez agora há pouco, da órbita n para n mais 1, eu vou absorver energia. Da hipótese que a gente fez agora há pouco, eu vou chegar ao seguinte, que en mais 1 menos en vai ser igual a e quadrado sobre 8π epsilon 0 vezes, um A0 puxa para fora, 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1, aqui. Tá? E isso tem que ser igual a HF, tranquilo? Acho que tá tranquilo, né? É o que a gente fez agora, só que com esse daqui. Aí, faço o MMC aqui, né? Eu vou ficar aqui HF é igual a e quadrado sobre 8π epsilon 0 A0 vezes n vezes n mais 1 vezes em cima vai ficar, que é n quadrado, desculpa, n quadrado, aí aqui vai ficar n ao quadrado mais 2n mais 1 menos n ao quadrado. N ao quadrado vai embora aqui, HF vai ficar e quadrado sobre 8π epsilon 0 A0 embaixo aqui, A0 vezes 2n mais 1 sobre n ao quadrado vezes n mais 1 ao quadrado. Fechou aqui. Tá, e agora? Seguinte, o que o Bohr fez em seguida? Ele pensou o seguinte, bem, eu vou usar a física clássica, então vamos fazer a seguinte analogia. Eu vou considerar que n é muito grande, que eu estou muito lá em cima. Se os raios eles seguem uma órbita de n ao quadrado, você já deve ter visto isso quando viram um átomo de Bohr. No início, os saltos são muito grandes. E à medida que eu subo, eles vão diminuindo, porque é um quadrado. E vão ficando muito próximos, quase um em cima do outro. Então, se ele for muito alto, essas órbitas vão ser muito coladas. Ou seja, se o n for muito grande, eu posso tranquilamente aproximar n mais 1 por n e 2n mais 1 por 2n. O 1 aqui é irrelevante se a órbita for muito grande. O n é muito maior. Que é o que acontece na prática, né? Se tu pegar as séries, tu vai ver que é bem assim. À medida, no início, as faltas são grandes, depois começa a ficar tudo emaranhado um em cima do outro. Então, ele considerou esse caso. A frequência do n alto vai ser e quadrado sobre 8π epsilon 0 A0h vezes 2n sobre n a quarta. Corto aqui, vai ficar que a frequência de um n alto, ela acaba sendo meio que fixa, né? Só depende do n, de onde eu estiver. N ao cubo, aqui é um 2, né? Tá? N ao cubo, isso aqui é um n. Ok? Isso aqui foi o que o Bohr fez ali, tá? E o que mais ele considerou? Aí ele considerou a hipótese da física clássica, que é a seguinte. Se eu tenho uma partícula carregada e ela está em movimento circular, ela emite energia naturalmente. Isso, inclusive, era um problema quando Rutherford colocou o átomo como um centro positivo e uma partícula carregada circulando.
Porque isso é contra as leis de Maxwell. Porque pela lei de Maxwell, toda vez que eu tenho uma partícula carregada circundando alguma coisa, ela está acelerada. Ela tem uma aceleração centrípeta. Se tem aceleração, ela deveria emitir radiação. E essa emissão de radiação deveria fazer ela começar a cair para o centro e colidir com o centro. Isso era uma hipótese que o Bohr desconsiderou totalmente na hora de fazer o negócio dele. Ele disse, vamos fingir que isso não acontece. Vamos fingir que isso não acontece, apesar de que isso quebrava todas as leis de Maxwell. Que uma partícula carregada deveria emitir radiação quando está acelerada. Mas então ele considerou isso, ele considerou qual que é a frequência da emissão de uma partícula carregada no movimento circular. A frequência é a frequência do movimento circular, porque ele está em ressonância. A frequência do movimento circular vai ser o quê? Vai ser a velocidade da partícula dividido por 2πr. Então a frequência n vai ser Vn sobre 2πrn, ok? Tá, então e agora? Agora a gente está quase lá. A gente tem essa frequência, a gente pode equiparar aqui, né? Fazer uma equivalência aqui. Vou ficar que Vn sobre 2πrn é igual... Esse 2 aqui eu vou simplificar, vai ficar 1 e 4. Vai ficar e quadrado sobre 4π ε0 a 0 hn ao cubo. Aqui. Π corta com π, 2 com 4, fica 2 aqui. Aí eu tenho o Rn, eu posso substituir por A0 n ao quadrado, foi o que eu fiz ali, né? E quadrado sobre 2ε0 a 0 hn ao cubo. N ao quadrado eu simplifico com n ao cubo, aqui, desculpa. O A0 com A0 aqui. E a gente fica que Vn vai ser igual a e quadrado sobre 2ε0 h. Isso aqui é uma equação, uma relação meio importantinha, né? Ah, e tem um n aqui, desculpa. Porque depende de n, né? Tá? Aqui. Tranquilo. E agora? Agora tá quase no fim do que eu queria mostrar, que é mais ou menos o que o Bohr fez. Bem, a gente tem lá de antes uma relação com Vn também, e envolve Rn. Eu vou usar as duas. Naquela de cima, eu tenho que Vn ao quadrado vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 e quadrado sobre Rn, que eu vou substituir por A0 n ao quadrado, m. Eu consigo equivaler essas duas, né? Se eu levar ao quadrado de cima, vamos virar a folha. Eu vou levar ao quadrado de cima, e daí eu vou ficar com e a quarta sobre 4 e0 quadrado, n ao quadrado, h quadrado, igual a e quadrado sobre 4π ε0 a 0 n ao quadrado. Aqui, eu levei as duas ao quadrado, essas duas aqui, ó. Aqui eu levei ao quadrado essa daqui já estava ao quadrado, para equivaler as duas. Aí, com isso, eu vou simplificar umas coisinhas. Aqui fica quadrado, aqui o 4 vai embora, um ε0 vai embora com ε0, o n ao quadrado vai embora com n ao quadrado. E eu consigo o raio da órbita de Bohr em função de constantes elementais, que era o que eu queria. Ele vai ser E0 sobre π vezes h quadrado sobre e quadrado. E tem um m, né? Esqueci um m aqui, acho. Aqui embaixo tem um m, ó. Faltou o mzinho aqui. Nesse aqui tem um m. E aqui vai ficar um m. Aqui ficou um mzinho daí, tá? Ok, fechou. Achamos esse aqui. Com isso aqui tá morto o problema agora. Porque o momento angular, a gente sabe, é massa vezes a velocidade vezes o raio. Como é a órbita circular, não tem ângulo, né? O ângulo é 90, então tranquilo. Vn, Rn. Tá, aqui tá morto, né? Só vou fazer o seguinte, eu vou levar ao quadrado isso aqui, porque eu já tenho o v ao quadrado, né? Eu já tenho Vn ao quadrado. Daí eu vou levar ao quadrado só para ficar com ele ao quadrado, que vai ser e quadrado sobre 4π ε0 a 0 n ao quadrado m. Isso aqui. Vezes o Rn. O Rn é A0 n ao quadrado, que eu levei ao quadrado, né? Aí daqui, um m corta aqui.
1 a 0 eu vou poder cortar com ali. E o n ao quadrado eu vou poder cortar com esse aqui. Aí vai ficar só 0 n ao quadrado ali. E eu vou substituir o a 0 que eu achei, né? Então vai ficar L ao quadrado vai ser igual a ME quadrado sobre 4π epsilon 0 vezes epsilon 0 sobre π h quadrado sobre E quadrado M vezes N ao quadrado. Aí ME quadrado corta aqui, epsilon 0 aqui, e ficou só L ao quadrado igual a h quadrado sobre 4π quadrado N ao quadrado. O que me dá que L é h sobre 2π N, o que é h cortado N. Fechou aqui. Isso é o momento angular quantizado. É a expressão do momento angular na órbita de Bohr. Ficou grande, desculpa. Mas eu mostrei o jeito que, enfim, é como o Bohr mostrou. Qual que é o problema? Assim, primeiro que isso não é provar nada, porque eu usei uma hipótese que não prova. Eu usei a hipótese aqui. Isso aqui é uma hipótese e não está provado. Eu só supus, que foi o que o Bohr fez, que o raio vai seguir o n ao quadrado dos números aqui por uma prova empírica, né? Tu olhou na prática, é assim, comparou, faz sentido. Chegou aqui, ele encontrou as constantes, ele viu que batia, então ele viu que estava certo. Que batia a constante Heisenberg batia com o valor. Quando tu achava ela em função das constantes, porque tu achou o a 0 em função de fundamentais, tu consegue achar o Heisenberg em função de fundamentais também. Ele viu que batia, então estava coerente, que fazia sentido. Mas não é uma prova. Tem uma hipótese aí, inclusive uma hipótese que é furada, porque está dizendo que eu estou circulando uma carga elétrica numa órbita circular e ela está perdendo energia constantemente, o que ferra com a lei de Maxwell. Tá. Só que qual que é o problema? Eu vi uns cursinhos que botaram um gabarito assim. Ó, não vou dizer qual é os nomes dos cursinhos, mas eles botaram um gabarito assim. Bem, eu tenho uma órbita circular, eu vou considerar que o elétron é uma onda por de Broglie, e o comprimento de onda é h sobre p, tá? Considerar que o comprimento de onda é h sobre p, e aí eu vou dizer que ela está circulando aqui como uma onda, e que para o negócio fazer sentido, eu tenho que fazer circundar uma onda num negócio de raio R. Então, o comprimento de onda, o comprimento de onda dessa órbita, o que acontece? O número inteiro de comprimentos de onda tem que fechar 2πr para o movimento circular ser coerente. Para a onda se fechar bonitinha, a gente ter uma ressonância aí, que é uma onda circulando. Então, o número inteiro de comprimentos de onda tem que ser 2πr, tem que fechar uma volta na circunferência. Ok? Com isso, botaram ali, né, que 2πr sobre n é igual a h sobre p. Com isso aqui, tu tira aqui mv, que é o p, né, é h sobre 2πr vezes n, aqui. Ah, daí mvr, ó, é hn sobre 2π. Nossa, que simples. Isso aqui é momento angular, h cortado, n. Fizeram isso. Vi cursinho que fez isso. Qual que é o problema? Bem, não foi como o Bohr provou isso. Inclusive, de Broglie, que foi quem fez isso aqui, de Broglie, eu olhei no Moisés. Eu não vou postar aqui por causa de direitos autorais, não vou postar o trecho, mas eu olhei no Moisés. De Broglie é de 1923. O átomo de Bohr é de 1912. Ou seja, 11 anos antes. Não tem como. Isso aqui não é uma prova de Bohr, porque não existia de Broglie na época do Bohr. De Broglie vem depois. Enxergar o elétron como uma onda vem depois. O Bohr não fez isso. O Bohr usou física clássica e supôs uma quantização. Ele fez uma hipótese. Então não teria nem como provar. Ou seja, essa questão tá bizarra. Tem gabaritos de cursinho que não fazem sentido. Que eles usam hipótese, eles usam um conhecimento de de Broglie que não existia na época. Enfim, a questão tá meio estranha. Mas é isso. Letra A seria isso, no princípio. Letra B é mais simples. Ele pede para dizer se esse momento angular ele é esse mesmo ou não, se ele faz sentido ou não.
E a resposta é que na prática não é, óbvio, não é. Isso aqui é uma hipótese que o Bohr fez. O momento angular, primeiro de tudo, existe incerteza. Todas as medidas que a gente faz, elas são associadas à incerteza. O princípio da incerteza de Heisenberg. Eu não consigo descobrir uma velocidade e uma posição ao mesmo tempo sem incerteza. Sempre um V mais um ΔV e um R mais um ΔR. Sempre tem uma relação de certeza. E aí tu tem que ΔV vezes ΔR é maior ou igual que H cortado. Daí muda um pouco isso aqui, mas sempre tem uma incerteza associada. Então não consigo. E além disso, pegando do Atkins, uma fonte do Atkins, o próprio Atkins fala que o momento angular hoje em dia ele é encontrado de melhor maneira é por uma fórmula que envolve os números quânticos. É raiz de L vezes L mais 1 H cortado. Aquele segundo. Então o próprio Atkins usa essa fórmula para definir melhor o momento angular de um elétron num orbital. E isso aqui é o número quântico secundário, né? Número quântico secundário. E disso aqui tu já tira inclusive o seguinte: no átomo de hidrogênio, como todos os átomos, não existe muito essa questão de o átomo ter um subnível. Em geral tu pode dizer que todos eles o L é igual a zero, né? Que seria o átomo no S, né? Então isso implica que o momento angular seria igual a zero para todos os átomos. O que é condizente com aquela expressão que os orbitais no nível S, eles são esferas. Então não está circundando. Eles são esferas, uma nuvem, é tipo uma nuvem esférica em volta. Isso são os átomos do nível S. Isso é muito mais coerente, se tu for pensar. Mesmo assim, mesmo que tu considerasse isso, ele não estaria certo pelo princípio da incerteza. Então, dos dois jeitos está errado dizer que aquilo ali vale. A hipótese do Bohr não é certa. Ela foi usada, ela foi útil, ela serviu para achar a constante de Heisenberg com constantes e funcionou. Sim, ela serviu para explicar o átomo de hidrogênio, serviu, mas tem hipóteses erradas. Ela já surgiu errada pelo fato de dizer que tem uma carga elétrica circundando um próton e não está emitindo radiação, e não está caindo e perdendo energia e colidindo. Já está errada nisso. Hoje a gente sabe que, em geral, inclusive os átomos do nível S, eles são tipo nuvens, né? Não podem dizer que está girando, por isso que o momento angular é zero. Nem girar faz sentido. É uma nuvem em volta do núcleo. Ok? Então, fechou, gente. É a questão 27. Como eu falei, a questão é confusa, ela é bizarra, ela tá mal feita, eu achei. Mas eu não tenho como saber o que a banca considerou. Eu fiz um jeito, que é como o Bohr mostrou de acordo com o que o Moisés diz. O Moisés fala que foi assim. Eu não concordo totalmente com as soluções dos cursinhos usando de Broglie, porque de Broglie não era uma ferramenta que existia na época do Bohr. E mesmo assim eu não concordo nem com a questão, porque eu acho que não tem como tu provar que o momento angular é quantizado, sendo que isso era uma hipótese. Mas, enfim, é isto. Se gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. Na descrição do vídeo eu vou deixar um e-mail para quem tiver interesse em aula particular. E é isso. Um abraço e até a próxima. Valeu!